Boa noite, amigo internauta, boa noite, telespectador do Pautando. Hoje, 5 de dezembro de 2019, mais uma vez, eu e João Gabriel estamos aqui nos estúdios do Jornal da Cidade, trazendo para você as informações dos meios políticos de Poços de Caldas. Boa noite, João, prazer imenso mais uma vez. Boa noite, Albert, boa noite a todos que estão nos assistindo. Também desejo bom dia e boa tarde para quem nos assiste em outros horários. Eu vou começar o programa, Albert, repercutindo várias mensagens aí que a gente tem recebido nos últimos dias. Só lembrando ao pessoal que como a gente fez a redução do programa, né, de 1 hora para 30 minutos, né, fica difícil da gente ler as mensagens ao vivo, né? Mas a gente lê tudo que o pessoal envia e depois, quando é necessário, a gente repercute. Eu queria repercutir, inclusive, várias mensagens que o Pedrinho Alencar postou no programa anterior. Ele estava questionando o jornal de não ter feito matéria a respeito da absolvição do ex-prefeito de Caldas, Ulisses Guimarães. Na verdade, o Jornal da Cidade sequer fez matéria, que ele foi condenado, né? O que deve ter ocorrido, provavelmente, foi que a gente comentou aqui em alguma edição do programa Pautando que o ex-prefeito Ulisses ele havia sido condenado, né, por improbidade administrativa, né, em primeira instância, por conta aí de um suposto uso irregular de recurso público lá da Prefeitura de Caldas para promoção social. Eu, sinceramente, não soube que ele tinha promoção sido... pessoal. Pessoal. Eu, sinceramente, não soube que ele havia sido absolvido em segunda instância, até soube depois que eu vi o próprio comentário do Pedrinho, depois eu procurei saber de fato, ele foi absolvido. Então fica aqui o registro, né, a pedido do Pedrinho. O ex-prefeito de Caldas, Ulisses Guimarães, ele foi absolvido em segunda instância por conta desse processo de improbidade administrativa e, segundo o Pedrinho, ele está apto para ser pré-candidato a prefeito de Poços de Caldas. Nós temos que ressaltar que foi uma das postagens que eu fiz do Poços hoje amanhã, onde nós ressaltamos aí a condenação dele na época de 4 anos e 5 meses em regime aberto, né? E a gente está aqui agora trazendo a informação que realmente, igual você colocou, que ele foi absolvido em segunda instância, e enaltecer o nosso amigo Pedrinho, que sempre acompanha o programa, deixar aqui um grande abraço a ele. Só que temos que lembrar também que existe mais alguns outros processos em nome do próprio prefeito de Caldas. Se não me engano, são mais 11 processos que caem sobre os ombros deles. Vamos aguardar aí em relação a isso. Em ser candidato a prefeito em Poços de Caldas, existe uma lei de 2016, onde ele foi reeleito em Caldas, ele pediu o afastamento, na época, para ser candidato a deputado estadual e, de acordo com a lei de 2016, sancionada pela ex-presidente Dilma Rousseff, o mesmo não pode ser candidato. Acredito eu que existem algumas manobras no campo político em Belo Horizonte para que ele possa, talvez, quem sabe, assumir a vaga por 30 ou até 60 dias como deputado estadual. Talvez aí possa haver uma brecha na lei e ele poder ser candidato a prefeito. Acredito que nós estamos aí fazendo um levantamento. Algumas pessoas me trouxeram hoje durante o período da tarde, justamente em virtude dessa questionamento do próprio Pedrinho, que no programa anterior ele colocou os comentários, e vamos aguardar aí o encaminhamento para nós trazermos as informações corretas. Mas se ele fizer isso, ele pode ser candidato? Então, é isso que está sendo feito aí, um levantamento. Porque aí é o famoso jeitinho brasileiro, legal, né? Mas imoral. Né? Legal, mas imoral. Exatamente, né, legal, mas imoral. O cara assumir por 30 dias, 60 dias, para depois colocar o nome à disposição, eu acho que aí nós temos que trazer aqui para a população o que estão tentando fazer em nível estadual para mudar aí o rumo, os destinos de Poços de Caldas das eleições de 2020. E salientando também, João, eu tive hoje à tarde com alguns servidores da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas e muitos relataram que o novo banco que foi o detentor da folha de pagamento pelos próximos 4 anos, que é o Banco Bradesco, as pessoas estão tendo muitas dificuldades em relação em abrir conta. Nós sabemos que o Bradesco tem uma dificuldade muito grande na cidade. A Caixa Econômica Federal, por mais que ela seja um banco oficial e ter as suas dificuldades, mas existem aí 6, 7 agências lotéricas pela cidade, todas espalhadas. Então o servidor sempre teve a oportunidade de sacar o seu recurso e pagar suas contas, e o que sobrava ele retirava nas lotéricas. E estão tendo muita dificuldade, e aquilo que a gente sempre colocou. A portabilidade está para isso, né, João? Se a pessoa quiser continuar na Caixa Econômica, ou tal qual era no Itaú, é só fazer o cadastro no Bradesco e migrar novamente para a Caixa ou para o Itaú, o banco melhor que ele achar que possa trabalhar de uma forma mais imediata, né, João? A prefeitura, inclusive, para tentar minimizar esse problema aí de abertura de contas, ela estava fazendo um recadastramento por ordem alfabética de servidores, né? Então, estava pegando ali por letras, né? E fazendo esse procedimento é uma forma de tentar minimizar esses problemas aí que o Albert está
tá mencionando. Inclusive, Albert, só para a gente completar aqui esses comentários, assim, antes da gente falar sobre as notícias de ontem e de hoje, eu recebi 2 mensagens aqui no Jornal da Cidade também. 2 pessoas, se eu não me engano, é o Marlon e o Luiz Antônio. Eles estão cobrando o porquê as termas Antônio Carlos está sem enfeite de Natal. Iluminação, né, João? Iluminação de Natal. Na parte externa, né? Aquela iluminação que tradicionalmente as termas tinham. Aí foi explicado para eles que agora a gestão das termas Antônio Carlos voltou para o Estado. Então a responsabilidade de fazer essa decoração externa na fachada do balneário é do governo do Estado. Sexta-feira, às 18 horas, o Romeu Zema, o governador de Minas Gerais, pelo Novo, estará em Poços de Caldas, no Palace Hotel. Palace Hotel, E é verdade, algumas pessoas estarão aí participando de uma palestra onde ele estará falando sobre os rumos e os destinos do estado de Minas Gerais. Terá lá mais uma palestra de mais um palestrante, que eu não recordo o nome aqui. E a gente aproveita o espaço aqui, né, João, para cobrar da Gina Remédio, né, que é uma das pessoas que estão aí à frente do Novo Imposto de Cal, para que ela possa cobrar do Romeu Zema, que ela possa cobrar do Dante de Matos, que é nascido em Poços de Caldas e teve uma fala extremamente triste dias atrás em Belo Horizonte, falando que as termas Antônio Carlos somente servia para dar banho nos paulistas que aqui vinham para fazer o seu recanto de férias, que isso foi uma declaração muito triste dele por ser nascido em Poços de Caldas. E eu aproveito aqui, viu, Gina, que você possa cobrar do governador, que é muito amigo seu, que tem aí essa ligação boa, para que ele possa fazer a iluminação correta das termas Antônio Carlos, porque quando era da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, a responsabilidade sempre foi muito bem enfeitado. E quero parabenizar o Pedro Bertozzi, que fez essa postagem dias atrás, lembrando desse problema aí que eles podem fazer com que intervenham junto ao governador para que possa fazer a iluminação e junto ao presidente da Codenge, que é o nosso nascido em Poços de Caldas, Dante de Matos. Eu acho que é um gasto que relativamente vai ser pequeno, porque a Codenge ela tem orçamento próprio. Claro, né? O Estado pode ser que esteja quebrado, mas a Codenge tem orçamento próprio e não vai ser uma decoração num dos principais balneários do estado de Minas que vai... América Latina, né, João? Você está sendo bem restrito, né? Estou falando só do estado aqui. Não vai ser uma decoração na fachada que vai salvar o problema financeiro do estado de Minas. Vamos iniciar as matérias do Jornal da Cidade de ontem, João? Vamos lá. Edição de quarta-feira do Jornal da Cidade, a manchete foi a seguinte: Zona Oeste, Guarda Municipal promove desocupação em área de preservação ambiental. É uma área ali no Jardim Country Club, estava sendo ocupada irregularmente. Tinham 3 pessoas em situação de rua que montaram ali alguns barracos, né? E depois a Guarda Municipal foi acionada, foi lá fazer a retirada ontem, isso foi na terça-feira, ontem o pessoal foi lá para fazer depois a retirada desses materiais para eles não voltarem a ocupar ilegalmente aquela área ali. Na gestão do ex-prefeito Adnei Pereira de Moraes, João, o Country Club, lembro-me bem, tinha algumas pessoas que fizeram alguns barracos na época. E numa ação bastante intensa por parte da prefeitura naquela época, fez com que tirasse aqueles barracos, senão hoje o Country Club poderia estar aí numa situação tal qual existe aí nas grandes cidades brasileiras. E temos que parabenizar a Guarda Municipal, o Rafael, que é o seu responsável lá, o secretário da pasta, uma intervenção rápida, junto com a promoção social, fizeram com que tirassem esses barracos para que evitemos que no futuro Poços de Caldas se transforme aí da forma que a gente vê aí nos noticiários nacionais e o que acontece nos barracos nas grandes cidades brasileiras. Quando se percebe esse tipo de situação, tem que agir rápido, porque senão a questão aumenta e depois não tem controle. Eu vou citar 2 casos específicos aqui, além desse aqui. O vereador Antônio Carlos Pereira, ele sempre fazia denúncias ali sobre a construção de barracos ali na Avenida Edmundo Cardilo, né, que liga o centro à zona sul da cidade. Pelo jeito ali, eu acho que eles conseguiram de fato retirar os barracos. Agora, mais recentemente, a vereadora Cícero Piper fez uma denúncia sobre construção de barracos lá no aterro controlado. Né? Então, além do aterro estar em situação irregular, né, estava-se morando pessoas lá naquele espaço. Então, ela fez essa denúncia e também agora eu não sei te dizer o que aconteceu, se foram lá, retiraram, mas o fato é que o aterro não está funcionando. Não está funcionando corretamente. Isso aí. A próxima notícia importante é a Operação Natalina. Polícia Militar aumenta em 20% o efetivo nas ruas de Poços nesse final do ano. É uma notícia boa para dar uma sensação de segurança. A gente tem falado aí, eventualmente, sobre roubos e furtos aqui nas lojas da área central, especialmente durante a madrugada, né, Albert? Pelo menos
é um sinal aí de que a polícia está atenta. Inclusive você mesmo falou, né, no programa de terça-feira aí, cobrando aí o Coronel Trajano a respeito dessa questão da segurança pública. Aumentou em 20%. Ontem, inclusive, o próprio Rubens Caruso colocou no comentário da postagem do jornal, né, João? Qual é o número correto desses 20%? Porque se você falar, hipoteticamente, que aumentou em 20% alguma coisa, os números seriam mais... Foi divulgado só 20%, somente a porcentagem, né? Eu acho que o Coronel Trajano poderia trazer o número de homens que estão aí servindo a cidade de Poste Caldas para que a população possa ficar mais tranquila, principalmente aqui no centro da cidade. Só para completar a informação, eu não sei, evidentemente, qual que é a quantidade de policiais aqui, mas esses 20% eu tenho a impressão que são policiais que atuam ali na parte administrativa sim. Da Polícia Militar aqui em Poços, que foram deslocados para as ruas. Bacana, joia. E só para a gente completar aqui a edição de quarta-feira, os comentários, Albert, o vereador Álvaro Canhani, ele está fazendo aí uma solicitação ao prefeito, né, à prefeitura, para que se mude a data de pagamento do IPTU. Né? Nada mais correto, né, João? Exatamente. Porque esse ano foi um absurdo, né? Totalmente. As pessoas recebem no 5º dia útil e os vencimentos eram dia 1º, dia 2, dia 3, dia 4. Então, a pessoa tinha que guardar o dinheiro do mês anterior para pagar o IPTU do mês seguinte. Eu acho que faltou uma conscientização por parte do prefeito, por parte do secretário de Fazenda, porque eles recebem dia 30, como sempre recebeu ao longo da história de Poste Caldas, exceto na gestão da Dinei Pereira de Moraes, que quando assumiu o Sebastião da Costa Abrantes, houve o pagamento no 5º dia útil, num mês, naquele momento lá atrás. Então, eles têm que entender que a grande massa que paga o salário de vocês só recebe no 5º dia útil em diante. A sugestão aí do vereador é fazer o pagamento, ou colocar o pagamento no dia 10, porque aí no dia 10, teoricamente, todo mundo já recebeu, excelente, né? Excelente. O 5º dia útil não cai geralmente no dia 5, às vezes cai no dia 6, 7, 8, verdade. dependendo, pode ser que por conta de fim de semana, Com feriado. certeza. Então dia 10 é uma data mais segura, vamos dizer assim, né? Eu mesmo paguei os meus IPTUs, eu pago, pelo menos no meu carnê, sempre no dia 1º, né? E se você não tem o dinheiro? Você não tem o dinheiro para pagar. Exatamente, isso complica. Verdade. Edição de quinta-feira do Jornal da Cidade, Transporte Coletivo. O Ministério Público entra com ação de improbidade contra o prefeito Sérgio Azevedo. Mais uma vez, né? Infelizmente, em virtude de um mau uso da máquina administrativa em se fazer as coisas corretas, desde março de 2017, quando alertado pelo promotor Dr. Sidney Botia, o mesmo não conseguiu fazer a licitação, não conseguiu fazer o plano de mobilidade urbana. Aliás, o plano de mobilidade urbana foi feito, né, João? Só que não serviu para nada. Mas nós vamos repercutir mais ainda nas notinhas do Pautando no segundo bloco, né, João? Em cima disso, e vamos falar um pouco mais, né? Isso aí. Só para completar, antes da gente ir para o intervalo, Albert, você citou o caso aí do plano de mobilidade. Essa ação civil de improbidade administrativa do Ministério Público contra o prefeito Sérgio, ela tem 61 páginas. 61. Eu li, né? Está bem completo, ele tem vários pontos interessantes. Desde 2000 tem documentos ali. Está fazendo um histórico, né? ali de todo esse processo aí. Tem alguns detalhes interessantes ali, Robert, que o promotor Sidney Botia, ele está elencando ali algumas irregularidades que ele considera em relação a esse assunto. Só que ele quer dizer assim que não são alvo dessa ação. Não. Só estão servindo ali para embasamento e ilustrar a questão. Eu vou citar, por exemplo, que o promotor Sidney Botia, ele destacou que a prefeitura tem 6.063 servidores, sem contar DEMAI, Grupo DME e outros órgãos da administração indireta. Então, ele considera assim que a equipe da prefeitura é gigantesca e tem condições de desenvolver tanto um plano de mobilidade urbana quanto um edital de licitação. Então, nesse caso que ele está questionando os investimentos, 60 mil para a Unifei fazer o plano de mobilidade 600 urbana. Mil, né, João? Desculpa, 600 mil, né? E 346 mil para o Cefet Minas fazer. Sendo que Cataguases gastou só 77 mil reais e Pouso Alegre 150 mil. Então, ele está questionando esses gastos aí, que são de quase R$1 milhão para fazer esses dois processos. Inclusive, ele lembra que na ação civil, Albert, que o plano de mobilidade urbana não está concluído ainda. De forma alguma. Da forma que foi apresentado lá na véspera de feriado, João, foi ridículo que levaram a conhecimento da população, inclusive estive participando naquele momento, e a gente viu que, infelizmente, foi um trabalho que jogou-se 600 mil reais fora. Nós vamos chamar um breve intervalo e no segundo bloco nós vamos repercutir ainda mais tudo isso que aconteceu ontem em relação ao promotor público, Dr. Sidney Botia, e mais informações do Pautando, que é a versão online da coluna de bastidores do Jornal da Cidade. Possível.
Juntos recuperamos o crédito e a moral da nossa cidade. Juntos reduzimos a violência, trouxemos novas indústrias e geramos novos empregos. Juntos investimos em educação para nossas crianças. Juntos voltamos a sorrir. Prefeitura de Machado. Desenvolvimento, responsabilidade e confiança no futuro. Retornamos ao vivo aqui nos estúdios do Jornal da Cidade. E agora repercutiremos as notinhas do Pautano. Vamos lá, João? Vamos lá, a primeira notinha do Pautano é transporte coletivo ainda, né, esse assunto. Além de negar o afastamento do prefeito Sérgio Azevedo por ele ter prorrogado a concessão do transporte coletivo em Poços, a juíza Tereza Conceição Lopes de Azevedo, da primeira vara civil da comarca local, também considerou legal a prorrogação do processo de licitação. A magistrada entendeu que o serviço é essencial e haveria grave prejuízo à população em uma eventual interrupção. Dessa maneira, a prorrogação do contrato com a circular por mais 6 meses segue válida. João, a gente viu que foi uma decisão muito rápida por parte da magistrada, né? Quinta-feira, o Ministério Público propôs a ação, e na sexta já saiu a extinção do processo e a gente fica muito, igual você colocou na última terça-feira, né, João? Se todas as ações fossem da forma que foi, rápida, a decisão do jeito que colocaram para a Prefeitura Municipal, com certeza nós teríamos aí uma justiça muito mais rápida para o povo, de uma maneira geral. Mas vamos, já que a gente está falando de justiça, vamos fazer justiça. Ontem eu encontrei com um amigo meu advogado e a gente estava conversando a respeito desse assunto. Ele falou sim que essa decisão rápida costuma ser comum. É comum. Nesse caso específico. Sim. Você entendeu? Mas a gente gostaria que essa rapidez também fosse para levada outras situações. Principalmente o povo de uma maneira geral, né, João? Mas ele falou assim que não é de todo estranho, não. Ele disse assim que costuma ser rápida, a decisão ser rápida. Vamos lá? A próxima notinha é a seguinte: SEI. O requerimento com pedido de abertura da Comissão Especial de Inquérito sobre a prorrogação do transporte coletivo não deu tempo de ser analisado na sessão ordinária de terça-feira. Até o momento, 4 vereadores assinaram o pedido: Cício Pípari, Paulo Tadeu, Gustavo Bonafé e Joaquim Alves. Falta uma assinatura. Não deu tempo, né, de ser lido lá durante a resenha do expediente. Então, esse requerimento vai ficar para outra semana. De qualquer forma, ele pode não ser aprovado porque falta uma assinatura. Só esses 4 vereadores que precisam, no mínimo 5, para se abrir a Comissão Especial de Inquérito. Mas ontem, o próprio promotor propondo a ação da forma que foi, já acredito que já está contemplando o plano de mobilidade urbana, que é os 600 mil que foram gastos. Mas ele deixou claro que na ação, que o plano de mobilidade urbana e o edital de licitação não são focos com certeza. dessa ação. Mas está servindo de subsídios para propor a improbidade dele, né? Mas não está sendo o objeto do processo. Eu acredito que depois dessa ação proposta pelo promotor, João, eu acho que os vereadores teriam que ter um pouquinho mais de consciência, principalmente o presidente da Câmara, no qual eu citei terça-feira aqui, Marcos Tony, na CEI do Asfalto, ele foi a 5ª assinatura por ser o presidente e provou-se tudo aquilo que levantou-se na época, né, João? Houve lá aqueles problemas que nós acompanhamos e dessa forma nós aguardamos um posicionamento por parte dos outros vereadores e até mesmo, principalmente, do senhor presidente, o Carlos da Costa, que se existe uma demanda por parte de 4 vereadores e ele sendo o responsável pela casa, ele teria que assinar junto com os mesmos para que abrisse essa SEI e com isso trazer às claras tudo isso que aconteceu. Principalmente, João, esses 600 mil reais do plano de mobilidade urbana da Unifei. Isso aí foi uma vergonha que nós tivemos a insatisfação de participar lá na véspera de feriado, quando da apresentação desse projeto. O problema de tudo é o custo-benefício. Além de ser muito caro, parece, pelo menos por enquanto, que não serviu para nada. Né? Próxima notinha é atrito. Durante a sessão ordinária de terça-feira à tarde na Câmara Municipal, o tom subiu quando o vereador Antônio Carlos Pereira discordou de um pedido de regime de urgência sobre um projeto de alteração no regimento interno. O vereador não gostou quando o presidente da Câmara, Carlos Roberto de Oliveira Costa, pediu para ele se acalmar, pois estaria falando de forma mais ríspida. Não é de hoje que se percebe uma certa irritação do vereador Antônio Carlos Pereira ao se dirigir ao presidente da Câmara durante as sessões, mesmo em situações que não demandariam exaltações. Eu acompanhei a sessão, de fato, o Antônio Carlos ele pareceu um tom acima do normal, né, em relação a esse assunto. Ele não gostou do pedido de urgência para esse caso específico. O vereador, o professor Carlos, falou com ele numa boa, assim, falou assim, vamos nos acalmar, não precisa falar desse jeito. E aí o Antônio Carlos continuou, né, naquele tom.
quem estiver duvidando do que eu estou falando é só ver. Acessar o vídeo lá que vai perceber facilmente o que eu estou falando. Posso falar uma coisa para você, João, que eu estou sentindo isso aí? O Antônio Carlos está desconfortado de continuar sendo líder de um governo que está naufragando. Pode ser também. Ele está se sentindo incomodado. Eu acredito que o Antônio Carlos é uma pessoa que é de grupo. Ele sempre teve do grupo político, no campo político, desse pessoal que está hoje no poder. Só que ele está se sentindo extremamente desconfortável na posição que ele se encontra. Eu acho que o Antônio Carlos está vendo os grandes problemas que estão acontecendo. Ele não é bobo, é um vereador de 6, 7 mandatos e ele ouve as ruas. E as ruas são claras. Infelizmente, o povo não quer mais essa administração pública da forma que está sendo feita. Erroneamente, tudo aquilo que a gente tem apresentado aqui no Pautando todas as terças e quintas-feiras. Eu assisto todas as sessões da Câmara, a observação que eu faço é o seguinte, eu percebo ali que o Antônio Carlos tem um desconforto em relação à atuação de outros colegas da mesma base de situações. Eu cito, por exemplo, a Lígia Podestá, Ricardo Sabino, o Pedrinho da Zona Sul, né, Pedrinho Magalhães. Então, assim, eu sinto às vezes que o próprio Álvaro Canhane também. Então, eu sinto assim, um desconforto do Antônio Carlos em relação também a algumas atuações desses vereadores que fazem parte da base de situação. Sem dúvida. Para encerrar essa edição aqui do Pautando, de quarta-feira, o vereador Paulo Tadeu relatou que a unidade fiscal do município, né, a UFM, atualmente de R$ 4,19, é pelo menos 10% maior do que a praticada em Belo Horizonte. Eu tive a oportunidade de ver isso, 10% a mais em relação à nossa capital, falou, né? A nossa capital mineira, e eu acho que Poços de Caldas não precisava ser da forma que é. Eu acredito que a Secretaria da Fazenda precisa encontrar novas formas de poder fazer a captação de recursos para a manutenção do seu dia a dia, e não é dessa forma, fazendo aí o aumento anual da forma que fazem, que vai resolver os problemas da Prefeitura. Isso aí agora, pautando de quinta-feira, mais uma vez o transporte coletivo. Como era de se esperar, o Ministério Público não iria se conformar com a decisão da Justiça em extinguir o pedido de afastamento do prefeito Sérgio Azevedo por ele ter prorrogado a concessão do transporte coletivo. O promotor Sidney Botti agora entrou com uma nova ação, dessa vez de improbidade administrativa, contra o chefe do Executivo. Se o prefeito ficou uma pilha de nervos na noite de sexta-feira aguardando a decisão da Justiça sobre a primeira ação, a tensão certamente que volta a pairar sobre a atual gestão municipal até que se chegue a uma nova decisão. É aquela ansiedade agora, né, Aldo? Agora fica uma situação complicada, João. E eu tenho que ressaltar o trabalho do Ministério Público. Quando da Constituição de 1988, a gente tem que deixar bem claro aqui, João, o Ulisses Guimarães, que era o presidente da Câmara Nacional, disse muito claramente, nós tínhamos que ter um Ministério Público forte e uma imprensa livre. Para quê? Para fiscalizar o Executivo da forma que é fiscalizado. A gente tem que ressaltar o papel do promotor público, o Dr. Sidney Botti, é uma pessoa extremamente capaz, é uma pessoa correta, uma pessoa inteligente, e ele jamais faria algo que não fosse dentro daquilo que ele sugeriu para o atual prefeito municipal ao longo dos últimos anos. Esse processo já se arrasta desde 2000, quando da primeira licitação que o ex-prefeito Geraldo Tadeu anteveu em 1998 para se fazer, quando Paulo Tadeu assumiu, fez lá a assinatura do convênio, do contrato de uma maneira bastante conturbada na época. Em 2005, o próprio Dr. Sidney chamou, em 2006, o ex-prefeito Sebastião Navarro para fazer lá um trabalho para que as coisas, um TAC, para que em 2019, quando fosse vencer, em 26 de novembro, não houvesse a renovação. E todas as partes concordaram. Todas as partes concordaram, assinaram, e em 2017, em março, o próprio Dr. Sidney Botti, numa atitude elegante, numa atitude correta, 2 anos e 9 e 7 meses antes, praticamente 30 meses, ele chamou o prefeito e falou: ó, dia tal vencerá, não aceitaremos. E algumas pessoas colocam em dúvida o trabalho do nosso querido promotor, Dr. Sidney Botti. Então, quero aqui ressaltar o trabalho feito por ele, corretamente, parabéns ao Dr. Sidney Botti, e que sirva de exemplo não só para o Sérgio Azevedo, que hoje está prefeito, não é prefeito, que a lei não está acima dos homens. A lei veio para servir. A lei está acima dos homens, né, João? Não os homens acima da lei. Então nós temos que ter essa consonância em relação a tudo isso, porque o trabalho do Ministério Público é esse mesmo: fiscalizar, denunciar, porque ninguém está acima da lei, igual eu coloquei. O que o promotor Sidney Botti fez foi simplesmente cobrar o cumprimento do TAC. Sem dúvida. Qual que seria o cumprimento do TAC? Não fazer a prorrogação da concessão. E o mesmo grupo político de 2006 é o grupo político que está hoje no poder, João. Então é isso que a gente não entende. Se ele cobrou do mesmo grupo político, por que não fizeram corretamente aquilo que
assinaram e acordaram na frente de todos, né, João? Ao cobrar a não prorrogação do contrato, conforme estava previsto ali no PAC, no TAC, que foi inclusive homologado na Justiça, o promotor estava cobrando a realização de uma nova licitação. Né? Então, com toda razão, né? Então ele citou nessa ação civil de improbidade aqui que desde abril, né? Na verdade não foi nem março, foi abril de 2017, ele está cobrando, e ele falou assim, 2 anos e 6 meses depois é que foram resolver fazer... Né? E fizeram tudo pelas coxas, contrataram a empresa de um preço absurdo. Esperamos aí, igual nos colocou, né, João, que seja aberta essa SEI para investigar tudo aquilo que gastaram em relação a tudo isso. Resumo da ópera dessa situação aqui do transporte coletivo. O importante é fazer a licitação, ganhar uma empresa, qualquer que seja ela, e o transporte continuar funcionando. Com certeza, acabou. Sempre procurando aperfeiçoar. E se for a circular, parabéns, que continue prestando um excelente serviço, igual ela sempre prestou em Poços de Caldas. Agora, não pode o poder público, né, João, fazer do jeito que fez, né? Não, o que não pode é o município correr o risco de ficar sem transporte coletivo. Forma alguma. Isso aí que é o fundamental dessa história toda. Aí. Sem dúvida. A próxima notinha é sexta aula. Outro problema que promete tirar o sono do prefeito e da equipe da Secretaria Municipal de Educação é quanto à sexta aula. A comunidade escolar das escolas municipais José Rafael dos Santos Neto e Vitalina Rossi articulam uma série de protestos contra a administração municipal. No entanto, o que se comenta internamente na Secretaria Municipal de Educação é que a decisão sobre o fim da sexta aula já está tomada e que não haverá volta atrás. Segundo consta, a secretária de Educação Maria Helena Braga já teria sinalizado que caso o prefeito ceda as pressões e mantenha a sexta aula, ela deixaria o cargo. Então acredito que ela vai deixar o cargo. Porque se houve aquela pressão por parte da criação, no encaminhamento daquele ofício para trazer aqui a escola cívico-militar e o prefeito não ouviu a sua secretária, a excelente e competente Flávia Vivaldi, agora se a própria Maria Helena colocou ele na parede em relação a isso, se realmente for verdade... São comentários internos. Comentários internos. Se realmente for verdade, né, João? Eu acredito que ela vai ter que sair do posto, porque se ele pretende algo diferente para o ano que vem em colocar o grupo na disputa e ele sendo o candidato, ele não vai querer perder, principalmente os professores, os pais, os alunos, e ele vai ceder. Então, mais uma secretária aí, conforme os rumores, que pode perder o cargo aí futuramente. O pessoal aí, a comunidade escolar dessas duas escolas que eu citei, a Zé Neto e a Vitalina Rossi, eles estão articulando aí uma carreata pelas ruas centrais e estão articulando também uma passeata. Então você João, imagina o impacto que vai causar isso. João, quanta canelada desse governo, hein, João? Se formos somarmos tudo, daqui uns dias nós podemos fazer um programa especial de final de ano só das caneladas desse governo ao longo desses 3 anos, viu, João? Porque, ó, foram muitas, hein? Infelizmente, Albert, são erros cometidos ali por falta de diálogo. Com certeza, né? De achar que está acima do bem e do mal. São erros ali primários, vamos dizer assim. E né? na hora que precisou, todo mundo se escondeu e não colocou a cara a tapa, igual eu coloquei na postagem de terça-feira, né, João? Ninguém veio aí a público defender o senhor prefeito. Mas é bom para ele aprender. Os amigos do cargo são os famosos amigos da onça. É isso aí, a última notinha do Pautando para a gente encerrar a edição de hoje. Fique ligado. Isso que você vai gostar. Por conta da vinda do governador Romeu Zema a Poços, nessa sexta-feira, filiados do Partido Novo, né, criaram um grupo no WhatsApp chamado Fique Ligado. Puxa vida. E adicionaram várias pessoas ligadas à imprensa local. Como os contatos foram apenas adicionados, sem que se desse inicialmente qualquer tipo de satisfação sobre o objetivo do grupo, começou-se a fazer questionamento. Então, assim, o pessoal começou a falar, mas que grupo que é esse? Qual que é a finalidade? Para que serve? Para que serve? Quem que é o administrador, né? Aí, na sequência, quando a administradora contou do que se tratava, boa parte dos integrantes saiu do grupo. Zema fará palestra fechada para 250 pessoas no Palácio Hotel. Um amadorismo total, né? Completamente, né? Se queria criar um grupo, né, reunindo integrantes da imprensa, cria um grupo lá com o nome. Visita do governador Zema a Poços, um exemplo assim, né? Com certeza. Agora, fique ligado, pode ser uma coisa qualquer, pode ser qualquer tipo de assunto. Fique ligado no quê? Eu acompanhei essa repercussão aí durante essa semana. Eu acho que foi um amadorismo muito grande por parte da moça que criou. E tomara que sirva de exemplo aqui nos próximos ela possa fazer corretamente, porque é um negócio desagradável, né, João? E 60% das pessoas que estavam no grupo saíram, grande parte da imprensa de Poços de Caldas, porque não mensuraram ali realmente o que aconteceu. E uma outra coisa que eu vi essa semana, João, será que vai ter a dancinha do Novo também no salão lá em cima do palco? Eu vi uma dancinha em São Paulo, que belezinha, viu, João? Todo mundo dançando, abraçando.
Será que teremos também na sexta-feira, às 18 horas? Esperamos que não. Tomara né? que não. Apesar né? de que não vai dar para ver porque é fechado o evento. É para 250 Mas pessoas. eu tenho a impressão só, né? que o pessoal começou a sair do grupo depois que soube o que era o assunto, porque não vai ter acesso à palestra. Ou seja, então para que vai fazer parte do grupo? Agora, um governador do estado de Minas Gerais para um evento para apenas 250 pessoas? Agora, só para a gente completar né, esse assunto, o mais interessante de tudo, Albert, é que quando as pessoas começaram a questionar o que era o grupo, qual a finalidade para que servia, os administradores bloquearam as mensagens. Para ver que realmente as Ou pessoas seja, estavam então, corretas no não tem sentido questionamento. você participar né? de um grupo ali que você não sabe o que é, você não pode questionar. Vamos embora, João? Vamos lá. Um grande abraço a todos. Suas repercussões, suas considerações finais? Voltaremos semana que vem, terça-feira, a partir das 7h30 da noite, com o JC Entrevista. Depois, na sequência, o Albert, 8 da noite, com o Pautando. Quarta-feira, Resgatando, eu e Rafael Henrique. Depois, na quinta-feira, a última edição da semana, mais um Pautando, às 8 da noite, aqui na página do Jornal da Cidade no Facebook. Um grande abraço a todos e que os estoques de maracujina em Poços de Caldas possam suprir as necessidades de um executivo que só deu canelada ao longo de 3 anos. Um grande abraço e até terça-feira, se Deus quiser.